gente, estamos de volta aqui hoje. Nós estamos iniciando uma nova playlist, que é a playlist chamada O Patriarcado. Essa playlist aqui, para o povo judeu e para o povo evangélico, vai ser uma playlist muito importante, porque ela vai nos ajudar a esclarecer as nossas origens na fé judaica, na fé católica, na fé protestante, na fé evangélica. Toda religião que vem de raiz judaico-cristã, ela vai aqui abraçar todas essas pessoas, essas denominações aqui. Eu quero agradecer desde já você que está nos acompanhando, você que toda semana, todo sábado à tarde, você que está aguardando um vídeo nosso com mais uma aula ou palestra, ou seja lá como você considera cada vídeo desse aqui. Eu agradeço muito a você porque você está nos ajudando. Se você puder nos ajudar mais ainda, você puder falar para os seus amigos, compartilhar os nossos vídeos, para o canal ficar popular cada vez mais rápido, para a gente poder continuar motivado a criar mais conteúdo, fazer mais compilação de dados, para cada vez mais a gente trazer um serviço melhor para você que tanto nos prestigia. E eu agradeço muito, e desde já eu já convido você que talvez esteja na primeira vez nos assistindo, que você curta o nosso canal, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para você ficar sempre bem atualizado das coisas que acontecem no nosso canal. E hoje, antes de nós começarmos a falar nos grandes pais na fé, como Abraão, Isaac e Jacó, antes disso, nós vamos falar sobre o cenário de toda essa história. O cenário da história dos pais da fé é o mesmo cenário da playlist anterior que nós tratamos sobre o princípio. Falamos sobre a criação, falamos sobre a queda do homem, falamos também sobre a Torre de Babel, exploramos também o dilúvio. Isso tudo foi o palco de uma região chamada Mesopotâmia. Os pais na fé também acontecem nessa mesma região. E o que a Bíblia fala sobre Mesopotâmia? Essa palavra Mesopotâmia aparece na Bíblia? Não, essa palavra não aparece na Bíblia. Mas nós temos na palavra de Deus descrição que nos leva a entender que esses fatos bíblicos aconteceram na Mesopotâmia. Nós vamos aqui para Gênesis capítulo 2, versículo 10 até o versículo 14. E diz assim: No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Aqui nós temos a Bíblia fazendo uma descrição da região onde acreditamos que foi estabelecido o Jardim do Éden. O Éden era uma região, e dentro dessa região tinha um paraíso, um jardim. Aqui, nessa narrativa bíblica, nós vamos perceber que tanto a história quanto a geografia, elas confirmam o que está escrito aqui na Bíblia desde a época pré-histórica. Como nós já falamos, nós estamos tratando sobre a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia fica em uma região do globo onde antigamente era chamado Antigo Oriente Próximo, que hoje é conhecido como Oriente Médio. Um termo muito já falado no nosso canal nos vídeos anteriores. A região da Mesopotâmia é uma região muito vasta, que é uma região que fica entre dois grandes rios, como nós acabamos de ler, os rios Tigre e o rio Eufrates. Essa região imensa, muito vasta, de aproximadamente 2.000 quilômetros de
distância, cada rio tinha aproximadamente, era uma região que era povoada por vários povos, que esses povos moravam à beira dos rios. Uns povos moravam à beira do rio Tigres e o outro à beira do rio Eufrates. Então tinham vários povos e cada povo tinha a sua cultura. A narrativa bíblica acontece 80, 90% nessa região. É na região da Mesopotâmia que temos a cidade de Ur dos Caldeus, que é a cidade de onde veio Abrão, o grande pai da fé. Nessa mesma região, em um lugar chamado Assíria, os israelitas foram deportados. E a região da Assíria, a cidade Assíria, fica ao norte da Mesopotâmia. Os judeus foram exilados para a Babilônia, que também fica na Mesopotâmia, na região centro-sul. A geografia da Mesopotâmia é essa, basicamente essa, uma região entre dois rios. O povo da Assíria, na antiguidade, chamava para o rio Tigre de Idiglat, e para o rio Eufrates chamava de Puratu, por causa da língua que eles falavam na época. As nascentes dos dois rios estão onde hoje é o país chamado Turquia. E esses rios vão descendo e eles passam pela atual Síria e os dois juntos terminam onde hoje é o atual Iraque, desaguando no Golfo Pérsico. Esse rio tem períodos de cheia, que começam em março, tem o ápice em maio, e em setembro é o período que o nível das águas desses rios voltam ao normal. O norte da Mesopotâmia é uma região montanhosa. Quando nós aprendemos sobre o dilúvio, nós vimos que a arca repousou sobre o Monte Ararat. E o Monte Ararat fica no norte da Mesopotâmia. Nos tempos bíblicos, a região da Mesopotâmia tinha planícies desérticas na região central e o sul dessa mesma região da Mesopotâmia era uma parte pantanosa. A vegetação da Mesopotâmia tinha árvores grandes e robustas, como pinheiros, carvalhos e nogueiras, na região norte. Na região sul, próximo ao Golfo Pérsico, temos palmeiras e juncos. A região da Mesopotâmia também é uma região que tem uma abundância muito grande na região norte de metais, como o ouro que nós acabamos de ler aqui na Bíblia. E no sul, a ausência total de metais. Os primeiros povos a colonizar a região da Mesopotâmia foram os sumérios. Isso mesmo, sumérios lembra Suméria. E a Suméria fica no extremo sul da região da Mesopotâmia, às margens do Golfo Pérsico. E inclusive é na Suméria que fica a cidade de Abraão, Ur dos Caldeus. Após os semitas vieram os assiânicos e em seguida vieram também os semitas a colonizar a região da Mesopotâmia. Agora nós vamos explorar um pouquinho mais o povoamento dessa região ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Havia na antiguidade dois tipos de povoamento. O povoamento lento ou doméstico e o povoamento intenso ou povoamento palatino. Como o nome já ajuda a entender, um povoamento doméstico era aquele povoamento com pequenas tribos, pequenas famílias, e esse povoamento era baseado apenas na subsistência. As pessoas plantavam para sua própria manutenção, simplesmente para comer. O foco era na pequena agropecuária, que isso era uma herança do período neolítico. O segundo tipo de povoamento, intenso ou palatino, já era um pouco bem diferente, para falar a verdade. Ele já tinha uma forte centralização estatal. E se havia uma centralização estatal, isso significa que cada cidade tinha o seu governo. Então, se cada cidade tinha o seu governo,
Isso nos faz entender o Estado, como que pequenos países, cada um com o seu chefe, o seu rei, o seu comandante, vamos dizer assim. E o poder estatal, em períodos pré-históricos, eles tinham como característica ter exércitos para proteger as suas cidades e também para que elas pudessem ter o controle e o domínio sobre outras cidades. Com o passar do tempo, o modo palatino dominou o povoamento doméstico. Então daí que nós temos aquela figura de rei, imperador, governantes. Em 3500 a.C., o crescimento urbano do modo palatino aumentou, surgiu a necessidade de haver especialização administrativa. Então, o povoamento mais intenso, com controle estatal, ele fez com que as pessoas fossem se especializando em determinadas funções ou profissões, como nós podemos falar hoje. A quantidade de profissionais liberais, para falar de uma forma bem atual, foi crescendo, foi cada vez mais se difundindo, e as pessoas que moravam na cidade começavam a ser vistas como pessoas um pouco melhores do que aquelas pessoas que moravam no campo. Então, essa casta de privilegiados surgiu, digamos que abafando essa massa de camponeses. E com o passar do tempo, esse crescimento da especialização administrativa, de profissionais para poder trabalhar nos palácios, para atender às demandas dos reis, ela fez com que os palácios e os templos se tornarem como um centro da vida social. E isso causou uma divisão na sociedade. Tinham aquelas pessoas que tinham vida social porque tinham acesso aos palácios, e tinha aquelas pessoas que não tinham vida social por não ter acesso aos palácios e templos. A Mesopotâmia, nós temos também naquela região cidades muito importantes, tanto para a história bíblica quanto para a história secular. Por exemplo, temos a cidade de Eridu, que provavelmente, conforme alguns estudos, acredita-se que foi colocado o primeiro jardim. A cidade chamada Eridu é a cidade que ficou no lugar que deu nome ao que era a região chamada Éden. A cidade de Uruk criou a burocracia, a contabilidade e a escrita. E essa cidade, Uruk, é a cidade do rei Gilgamesh. Esse mesmo, o mesmo rei que criou a epopeia de Gilgamesh, que é a epopeia que descreve o dilúvio, mas não pela visão bíblica, mas sim pela visão pagã. Temos também a cidade de Churupaq, que é onde a escrita ganhou a forma de cunha. Isso mesmo, aquela forma de escrever que Moisés usou, usando a cunha, a escrita cuneiforme, ela teve origem na cidade de Churupaq. Na Mesopotâmia também temos a cidade de Ur. E como a Bíblia mesmo descreve, Ur era um grande centro comercial. Também temos Nínive, a cidade para onde Deus mandou o profeta Jonas entregar uma mensagem de salvação para aquele povo. Nínive era um centro religioso muito importante para a deusa Ishtar, que era a deusa do amor, a deusa da fertilidade. Era uma deusa, então, relacionada à questão sexual das pessoas. E também temos na Mesopotâmia a cidade chamada Babilônia, que está situada onde hoje é o Iraque. Então, para resumir, a forma de povoamento da região mesopotâmica era a seguinte: várias cidades independentes com governos locais, e essas cidades entravam também em conflito umas com as outras. E também nós temos mais um detalhe:
as cidades tinham uma distância uma da outra por questões de guerra. Mas entre essas cidades haviam os povos nômades. Então, cada rei, além de defender a sua cidade de outra, ele também precisava defender a cidade dos povos nômades, aquelas pessoas que não tinham um paradeiro. Uma época estava em uma região, na outra época estava em outra. E qual é o legado que a Mesopotâmia deixou para nós hoje, aqui na nossa atualidade? A Mesopotâmia deixou um legado de urbanismo. Nós podemos perceber que é muito comum uma cidade ter as suas ruas principais, elas são desenhadas nas direções leste, oeste, norte e sul. Isso é um legado da Mesopotâmia. Um outro legado também que nós podemos perceber é algumas cidades, como, por exemplo, na própria cidade de Castanhal. Se você parar para observar, o Cristo Redentor fica de frente para o sol. Ou seja, o Cristo fica de frente para o lado leste. E no mesmo lugar, você pode perceber, se você procurar no Google, na mesma direção em que o Cristo está olhando, tem uma rua, uma calçada feita uma rua, também em direção ao sentido leste, ou seja, ao lado do Oriente. Isso é uma herança da Mesopotâmia. A escrita cuneiforme, o sistema numérico que nós usamos também vem da herança mesopotâmica. O calendário que nós usamos, aquela ideia de contagem do tempo, organizar o ano em dias, meses, isso também vem da herança mesopotâmica e inclusive a Bíblia. Os fatos bíblicos, quando é necessário mencionar alguma data, esses atores da Bíblia usam o calendário da Mesopotâmia. E também, por último, nós temos a herança mesopotâmica no direito. Quem é estudante do direito, quem já foi estudante, quem é advogado, que está nos acompanhando aqui, os símbolos, alguns termos, algumas terminologias usadas no direito, eles vêm da região da Mesopotâmia. E agora nós vamos para a parte religiosa da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, como nós acabamos de ver, ela tinha várias cidades. E cada cidade tinha o seu rei, então cada cidade tinha a sua forma de religião. Então o politeísmo é o que imperava na região da Mesopotâmia. E como é que era a questão de adoração na Mesopotâmia? Basicamente, a religião na Mesopotâmia, ela estava baseada na natureza, nas forças da natureza. Então, os mesopotâmicos adoravam a água, adoravam talvez um trovão, adoravam um objeto. Então, de onde eles achavam que tinha alguma influência sobrenatural na vida deles, era o que eles adoravam. E então Deus, não o Deus de Abraão, mas Deus, de uma forma geral, ele passou a ser concebido na forma humana. Cada cidade tinha o seu padroeiro. E o sincretismo religioso era muito comum. A pessoa morava em uma cidade, mas também ela adorava um Deus de uma outra cidade. O sincretismo religioso e os objetos, eles eram vistos como coisas sagradas e associadas aos deuses. Então, quando a pessoa tem um objeto, ou talvez até um lugar, e aquele objeto ou aquele local, ele te traz uma sensação de conexão com a divindade, isso é chamado de hierofania. Também acontecia na época as técnicas de adivinhação. Como assim? Em período pré-histórico, não havia a questão da ciência, a literatura.
Então, o sagrado e o profano, eles se misturavam, eles se confundiam muito. As pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, as pessoas não sabiam diferenciar o que era espiritual e o que era científico. Por isso, as técnicas de adivinhação existiam, porque era necessário que tivesse alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Então, esses adivinhadores eram especialistas em presságios e eles eram chamados de baru, que é uma palavra como se fosse hoje a palavra guru. Usa-se muito a palavra guru espiritual. E esses gurus, vamos dizer assim, eles eram conhecidos como baru. A Mesopotâmia tinha alguns mitos. O do mais comum é o mito da cosmogonia. Então, cada povo via a origem do mundo de alguma forma. Mas, de uma forma geral, o povo da Mesopotâmia acreditava que o ser humano tinha vindo da argila. Uma outra parte acreditava que o ser humano teria vindo da mistura de argila com lágrima dos deuses. A epopeia daquele rei que eu falei anteriormente, o rei Gilgamesh, é uma epopeia que descreve o dilúvio. O mesmo dilúvio que aconteceu na Bíblia é descrito pela epopeia de Gilgamesh. A diferença é que a Bíblia ela mostra o lado espiritual do dilúvio. E a epopeia de Gilgamesh ela mostra o dilúvio como um fato que aconteceu e eles não têm muitas explicações, não tem muita como e por que exatamente aconteceu. Outra coisa que acontecia na Mesopotâmia, e até hoje é uma herança para nós, é a celebração do Ano Novo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Na Mesopotâmia, as pessoas acreditavam que quando era aproximada o período do Ano Novo, eles criam que era um período, um tempo de renovação do tempo e da criação. Ou seja, o tempo começava a ser contado novamente e eles acreditavam que os deuses estavam dando uma nova oportunidade para a criação humana. E essa cultura de esperar a chegada do Ano Novo, acreditar que tudo vai ser melhor, que tudo vai mudar, e também acreditar que a humanidade tem uma nova oportunidade para talvez se redimir com os deuses, permanece até hoje. O meio evangélico, principalmente, tem essa herança. Assim como os mesopotâmicos esperavam o Ano Novo, milhares e milhares de evangélicos esperam na igreja, à meia-noite, a chegada do Ano Novo, esperando, acreditando que o novo tempo está vindo para as pessoas e que o Deus da criação vai nos dar uma nova oportunidade. E o que o povo hebreu tem a ver com os mesopotâmicos? O povo hebreu digamos assim, a palavra hebreu, ela é uma palavra que abraça aquelas pessoas que começaram a acreditar em um Deus único. E o povo bíblico, você pode até não concordar, mas o povo bíblico, ele é um povo mergulhado na cultura mesopotâmica. Vou dar um grande exemplo para você. Abrão. Abrão é da cidade de Ur dos Caldeus. E onde fica Ur dos Caldeus? Na Mesopotâmia. Isaac também foi criado na Mesopotâmia. A partir da família de Jacó, já muda um pouco o cenário, já vai mais para o Egito. Mas, mesmo assim, o povo de Deus voltou a ter contato com a cultura mesopotâmica, com os impérios das mais variadas cidades, das proximidades dos rios Tigre e o rio Eufrates. Quando Israel e Judá foram deportados pelos reis de Assur e Babilônia. Então, a história do povo de Deus começa na Mesopotâmia, ela vai para o Egito. Quando ela chega no Egito, aquelas pessoas pegam os costumes daquela região. Elas começam a entrar em contato com as divindades daquela região. E quando elas voltam para a Mesopotâmia, eles voltam trazendo parte da cultura que eles adquiriram ali no Egito. Então,
nós podemos perceber que a Mesopotâmia, até hoje, ela influenciou o povo de Deus, e até hoje nós temos muitas heranças da Mesopotâmia. Um grande exemplo disso é a contagem do tempo. Você pode perceber que o minuto tem 60 segundos e a hora tem 60 minutos. Tá? O ângulo é um raio de 360 graus. Essa contagem sexagemal é uma herança da cultura mesopotâmica. Bom, isso aqui que nós acabamos de fazer é apenas uma introdução à Mesopotâmia. É o primeiro vídeo que nós estamos fazendo para a playlist O Patriarcado. Muito obrigado por você nos assistir, você nos acompanhar, e nós já aguardamos você com o primeiro vídeo do Patriarcado. Nós vamos começar falando sobre o nosso grande pai na fé, Abraão. Até lá!